Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que atentos aí novamente aos cuidados. Tem uma frase que a gente vai ouvir hoje que é sério, muito sério. E vamos seguir aqui, né? Mesmo em quarentena, mesmo que com todas as nossas limitações físicas, dos nossos atos corpóreos, né, de não podermos nos abraçar, de apertarmos as mãos, de sentir, olhar nos olhos uns dos outros, a gente continua com os nossos atos aqui psíquicos, né, de afetos, de emoções, nem sempre tão boas quanto a gente gostaria, e sobretudo nesse momento dos atos espirituais, a nossa reflexão, os nossos estudos, a nossa razão sendo colocada aqui em uso por meio das nossas consciências, né? E é bom falar com vocês sabendo que vocês me reconhecem como um semelhante, diferente, com propostas diferentes, mas alguém semelhante, mesmo falar, sem vê-los. Sei que vocês estão por aí, isso é muito bacana. Compartilhar uma estrutura, mas compartilhar os atos propriamente de podermos refletir juntos. Legal? Então, disso, vamos para a aula de hoje? Bacana. Então, aqui eu vou dividir a minha tela com você. Enquanto vai rodando aqui, o assunto de hoje é sobre como relações interpessoais, como se dá também a nossa subjetividade, pensando então em estruturas nossa, da nossa da nossa consciência. Então é uma estrutura universal, a gente compartilha essa estrutura mental aqui. No momento, depois eu volto para a gente se ver, tá? Então tá aí. A gente compartilha uma estrutura que é uma estrutura universal, ou seja, até em tempos aí muito antigos, quando a gente fala de homo sapiens, quando a gente fala do ser humano, então a gente tem essa mesma estrutura. Nossa consciência se volta para os objetos, porque ela é intencional, ela é ativa nesse processo, mas ela também é afetada pelos objetos, porque os objetos são correlatos da consciência, ou seja, eles também compõem, constituem a nossa consciência. E a nossa consciência constitui os objetos. Portanto, a gente tem uma da fenomenologia que é a consciência para objeto, objeto para consciência, a consciência é intencional e a consciência é composta, é constituída de atos que permitem as vivências. Esses atos corpóreos são atos psíquicos e atos do espírito. E que atos a gente tem o ato da entropatia ou da empatia, que permite que nós reconheçamos, apreendamos, né? Captemos o outro que está diante de nós. E às vezes nem está presentificado, ele está através de uma fotografia, de um livro, de um vídeo, não é? De uma aula que foi preparada. Experiências que a gente pode ter e que partem desse ato, né? Que é a vivência da entropatia ou da empatia no sentido fenomenológico. Mas aí, agora que a gente está diante desse outro, acho que vale a pena perguntar, então, como que se dá essa intersubjetividade, essa subjetividade, algo que é próprio das pessoas e que é de interação, que nós nos relacionamos. Hoje a gente vai falar, então, de forma
como essas associações grupais se dão: massa, povo, sociedade, Estado. E a mais importante, não que uma sobreponha a outra, mas uma que pode estar em todas elas, que é a noção de comunidade. Vamos lá? Então, vamos lá. Isso aí. Nós, seres humanos, nascemos num contexto interpessoal, mas existem diferentes maneiras de vivenciarmos esta interpessoalidade, já que são diferentes as modalidades de associação de agrupamento humano. Ou seja, quando a gente nasce, nós já nascemos, você e eu, vocês e eu, já nascemos num contexto interpessoal. Seja os nossos responsáveis, seja os nossos pais, nossos avós, nossos tios, os nossos responsáveis, os nossos tutores legais, a sociedade, o povo, o Estado. A gente já nasce nesse contexto interpessoal. Mas como essas palavras que eu acabei de usar, sociedade, Estado, povo, já se apresentam como modalidades diferentes de como os seres humanos se agrupam e se associam. E a associação não tem a ver com uma formação de associar. Então, assim, uma associação é como a gente se aproxima e cria relações. Então, esse contexto em que pessoas se relacionam entre si, um pode acessar o outro, se dá em modalidades diferentes. Embora eu reconheça o outro pela entropatia e porque compartilha da estrutura universal que eu também tenho, possui em potencial os mesmos atos, dependendo de como se dá a modalidade de associação, de agrupamento humano, também a gente pode ter intensidades que podem ser menor, mais intensas, menos intensas, em que cada uma das dimensões do ser humano, o corpo, a psique, o espírito, são, são compartilhados nessa experiência intersubjetiva. Então, no texto, como o ser humano é constituído pelas dimensões corpo, psique e espírito, atos corpóreos, atos psíquicos e atos do espírito, as modalidades de agrupamento, que nós vimos ali no título, massa, Estado, povo, sociedade, comunidade, poderão dar maior ou menor importância para cada uma dessas dimensões. E como que isso acontece? Vamos prosseguir? A gente pode pensar, a primeiro ponto, na massa. Né? A gente fala massa, viu? Essa é a questão das representações. A gente fala massa, aí já vem desde aquela que é famosa do domingo, né? Com molho, com um monte de coisa gostosa, mas a massa pode ser, e aí a gente vai para um monte de representação, em sala de aula a gente faria quais são as representações de massa, mas objetivamente, a massa que se fala aqui é a massa que pode ser uma multidão. A massa que pode ser uma torcida de futebol, o público num show como um Rock in Rio, como um Lollapalooza, a massa que pode ser a massa do carnaval, num bloquinho, seguindo um trio elétrico, e pode ser uma massa que tem um ajuntamento físico, mas que muitas vezes tem uma predominância psíquica. Vamos explicar melhor isso. Então, lendo o texto, fica assim: há uma predominância na massa, nessa modalidade de agrupamento entre as pessoas, que ela é mais corpórea, por isso a palavra predominância, corpórea e psíquica. Por que corpórea e psíquica? Porque o corpo é animado pela psique. Então, eu tenho fome, mas o impulso de pegar algum alimento, aquilo que me faz, que me move, a motivação ela é psíquica. A necessidade, por exemplo, a fome, a dor,
ou o prazer, o frio, o calor, são sensações corpóreas. Agora, o impulso por numa sensação de frio intenso me cobrir, ou de um calor exacerbado e procurar me refrescar, o impulso para lidar com essa situação é totalmente psíquico. Assim como são psíquicos também os nossos sentimentos, nossas emoções mais primárias, como o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o desejo sexual, o nojo, ok? Ou seja, o nojo como uma repulsa, sinto o cheiro de algum alimento que já passou da época de ser consumido, me gera nojo, preciso descartar isso. Assim como, evidentemente, aquilo que aguça os nossos sentidos, os nossos atos perceptivos, como, por exemplo, o olfato, e aquilo me dá um impulso por comer, ok? Então, corpóreo e psíquico estas são dimensões ou níveis que estão interligados. Então, a massa é o tipo de associação, de agrupamento humano no qual as pessoas se juntam sem uma forma específica. Como assim sem uma forma específica? Basta você olha uma multidão, ela não tem uma forma específica. A forma dela é o próprio agrupamento. Mas como que são os atos desse agrupamento? Muitas vezes são atos coletivos, mas que são corpóreos e que também, e sobretudo, são animados psiquicamente. Quando vocês observam um jogo de futebol, e aí a torcida, que é aquela multidão, que agora tudo isso está suspenso, mas vamos lembrar, até porque isso não é para sempre, essa situação que a gente está vivendo. Num jogo de futebol, e aí o time daquela torcida faz o gol, toda aquela gritaria, toda aquela festividade, as pessoas se abraçam, elas compartilham o sentimento de prazer, de excitação, de êxtase com aquela bola que entrou entre aquelas entre a trave, sabe? Aquela sensação, ela é psíquica, mas toda aquela manifestação é corpórea. O que falta? Atos do espírito. Reflexão, julgamento. Mas, professor, pera, estou assistindo o jogo, eu não sou uma pessoa assim que fica tão emocionada. Às vezes eu assisto sentado do meu sofá e fico aqui analisando, porque é assim que eu gosto de. Ok, então você está fazendo uso do esporte ou de qualquer outra coisa, mas perceba, quando se está e se faz parte da massa, necessariamente a característica é corpóreo-psíquica. Não que isso limite a experiência esportiva, a experiência com a arte, com a música, mas na massa existe esse compartilhamento corpóreo-psíquico. Agora, uma coisa importante, a massa pode ser usada, e pode ser usada para projetos alheios à sua própria liberdade, não como massa, mas daqueles sujeitos, dos seres humanos. Então, alguém que utiliza tais impulsos para fins morais, para fins de valor, o faz para o projeto alheios, porque o ser humano tem liberdade para suas escolhas. Mas quem define a liberdade do ser humano? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. E, sobretudo, quando a gente falar sobre a fenomenologia da existência, que é um assunto para a próxima aula já. Mas, por hora, vamos ver um exemplo, então, de quando a coisa não dá certo. Vou voltar. Isso. Ele está carregando um vídeo, e que é um vídeo que aconteceu, gente, a tela está preta, mas o professor continua aqui. É um vídeo de uma situação que aconteceu
muito próximo aí da nossa universidade. Mas basta vocês procurarem aí na internet. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui por outra via. Parece que aqui deu uma travadinha. Ó, caso não consiga abrir, eu vou tentar mostrar para vocês aqui por outra via. Assim mesmo. Vamos ver se agora vai. Eu só vou mostrar um trechinho para vocês. Eu não quero mostrar o todo, até porque pode ser. Eu tenho certeza. Olha só. Olha lá. Olha só, gente. Professor, por que mostrar essas imagens? Meu Deus. Gente, vou parar aqui. Olha só. Gritaria, empurração. Vamos parar por aqui. Perceberam? Perceberam só? A gente tem. Eu vou voltar aqui um pouco. Voltar um pouco para a gente rever aqui a definição. Olha só. Predominância corpóreo-psíquica. O que a gente viu nessas imagens? Depois eu vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem com mais calma, para quem quiser, não é obrigado. Mas acho que deu para ter uma noção. A gente falou primeiro da massa corpórea como uma torcida que assiste o seu time do coração, né? Ou seja, o seu time dos seus atos psíquicos, né? Da sua raiva quando perde, mas também da sua alegria quando ganha e do seu êxtase. Mas ali a situação que nós vimos foi justamente uma situação na qual uma massa corpóreo-psíquica, por projetos alheios, que podem, por exemplo, ser publicitários, apresentou uma grande promoção com valores supostamente muito abaixo, supostamente porque eu não fui verificar, a ideia não é essa, mas valores que supostamente muito abaixo do que é o tradicional, e a necessidade ou o impulso de comprar fez com que essa massa se manifestasse de maneira bastante agressiva. Veja só vocês. Então, a massa, ela pode ser conduzida aí por projetos alheios. Vamos voltar aqui. Então, a massa parece que não é o projeto, não tem um projeto. Ela, na verdade, é outra coisa. Mas a gente pode falar de uma outra ponta, que é justamente quem? A comunidade. Então, a comunidade é a organização que respeita a pessoa e na qual existem vínculos corporais, vínculos psíquicos, mas existem também os vínculos espirituais. Existem atos corporais que vinculam essa organização humana, essa organização como uma forma de agrupamento humano. Existem vínculos psíquicos e vínculos espirituais. Psíquicos, emoções, afetos, impulsos, mas também vínculos espirituais, da razão, da reflexão,
das explicações, dos julgamentos, dos controles. E ela é caracterizada principalmente por quê? Porque os membros assumem responsabilidades recíprocas. Um assume uma responsabilidade, seja pelo direito, pelo dever, pelo cuidado, sobretudo, com o outro. Cada membro considera a liberdade de si e do outro. E a partir daí, dessa mútua liberdade, é que eles podem verificar um projeto, porque houve escolha. Diferente da massa corpórea, quando ela se movimenta, manipulada por um interesse alheio à sua liberdade, a comunidade se move em direção à liberdade dos indivíduos, que não são indivíduos, porque eles não são compartimentos fechados na sua existência, mas eles são pessoas que se relacionam com outras, são consciências que apreendem as semelhanças em meio a tantas diferenças. Então, liberdade de si e do outro é que permite se verificar um projeto. E esse projeto, que aponta para possibilidades dessa relação, deve, faltou um D ali, deve ser útil para a comunidade, mas também para a pessoa. Então, um projeto que faça bem para a comunidade, mas que seja muito ruim para o indivíduo, não parece ser, então, uma comunidade. Se eu tenho um projeto que faz muito bem para o indivíduo, mas prejudica a comunidade, então não estamos falando de uma comunidade. Nós não estamos falando de uma organização que respeita a pessoa e que os membros assumem responsabilidades recíprocas a partir da liberdade de si e do outro. Então, esse colocar em comum é um jogo que, ao mesmo tempo, ele é dos indivíduos, mas também, que não são indivíduos, são singularidades, mas também é da comunidade. Então, é importante dizer que os seres humanos deveriam viver em comunidade. É um apelo ético, refletindo sobre a moral e sobre os valores. O melhor caminho para os seres humanos seria viver em comunidade, na qual a singularidade e comunidade são correlatos. Nem esse coletivo desrespeita ou abre mão da sua responsabilidade com a singularidade, nem a singularidade abre mão da sua responsabilidade, do mútuo cuidado, da liberdade mútua com o coletivo. Por isso a gente fala que a singularidade e a comunidade são correlatas. Interessante, a gente vai ver mais isso no final, que a comunidade, a gente fala comunidade, a gente pensa às vezes erroneamente, porque a comunidade X, a comunidade Y, para falar com uma série de pessoas que às vezes são um povo, são uma sociedade, são às vezes até uma massa e a gente chama de comunidade. A comunidade tem esse apelo ético. É uma forma de relação entre os seres humanos que aponta possibilidades de um projeto com responsabilidades recíprocas, com liberdade de si e do outro e com mútuo cuidado e, evidentemente, por vínculos corporais, psíquicos e espirituais. A gente viu agora esse vídeo da massa, não dá para dizer que aquilo era uma comunidade, ok? Poder ter muitos exemplos, mas só com conceito vocês mesmos podem trazer muitos exemplos. E aí a gente vem para um outro ponto, que é a sociedade. Então, o que é a sociedade numa perspectiva antropológica, filosófica, ou na fenomenologia de Husserl e também de Edith Stein? Eu vi que no fórum alguns de vocês fizeram comentários sobre Edith Stein. O primeiro texto que eu encaminhei complementar, ou seja, não era obrigatório, mas estava ali à disposição de vocês, ok? Ele ajudou a pensar entropatia ou empatia, como a autora do texto preferiu. Eu prefiro entropatia. Na outra aula eu expliquei por quê. Então, tanto essas noções de massa, comunidade, sociedade, povo, Estado,
são noções de Husserl, mas também continuadas por Edith Stein, que foi uma das suas principais discípulas, mais proeminentes. Então, o que é a sociedade? A sociedade é uma associação, uma coletividade, que possui vínculos corporais e que também tem uma finalidade em comum, porém não possui vínculos psíquicos. Não tem emoção, sentimento, afeto, impulsos envolvidos. E os vínculos espirituais são poucos, eles se situam em torno da finalidade necessariamente. Por exemplo, quando a gente pensa numa sociedade entre duas ou mais pessoas, numa instituição privada que se inicia como um projeto que busca o lucro, por exemplo. Se nós lermos o contrato, né, o contrato impresso, o contrato do âmbito do direito, do âmbito do conjunto de deveres e direitos das partes, a gente percebe que existem vínculos corporais, porque são então materiais, porque envolve trabalho, porque envolve dedicação de horas, ou seja, preciso estar ali de corpo presente ou com recursos materiais presentes. Então pode envolver sim a necessidade de insumos, de cuidados corporais, mas principalmente porque tem uma finalidade em comum. Tem uma finalidade em comum. Por isso que eu posso dizer, olha, sou sócio de alguém, ou fulano de tal, ciclana, é minha sócia. Porque tem uma finalidade em comum e porque existem vínculos corporais. Só que diferente de outras relações, que também poderiam ser chamadas de sociais, essa não tem vínculos psíquicos. E os vínculos espirituais são poucos, eles se dão em torno da finalidade necessariamente. Eu posso ter duas donas de uma empresa em que uma professa um sistema de crenças e de valores que é oposto da outra, elas podem ter opções recreativas, né, de esportes, do que gosta de comer, o que gosta de fazer, opostas, mas naquele ponto específico, ao menos elas precisam situar um compartilhamento, vínculos espirituais. O que elas pensam sobre a finalidade, a maneira de lidar com as situações materiais, as situações que se apresentarão, precisa e necessita desses vínculos, ok? A gente vai para o povo. O que é o povo? O povo é uma associação que possui vínculos étnicos corporais e que também possui um fundamento espiritual, por meio do reconhecimento e aceitação da alteridade, do diferente dentro do mesmo território. Contudo, a pertença de um agrupamento chamado povo é, sobretudo, uma atitude espiritual, como, por exemplo, o povo brasileiro. Então, no livro Introdução à Fenomenologia da Angela Ales Bello, da EDUSC, de 2006, que é o texto que nós temos usado nessa primeira parte da nossa trajetória aqui na disciplina, fica muito claro assim que o povo ele não tem uma definição como a gente talvez imagine, né? Porque o povo, ele pode ser um povo que tem vínculos étnicos corporais, quando a gente pensa, por exemplo, uma tribo africana que tem os seus vínculos ali, são étnicos, que compartilham ali da mesma ascendência, de uma mesma árvore genealógica, mas também vínculos corporais, né? Vínculos que também podem ser afetivos, mas possuem principalmente um fundamento espiritual. Por quê? Porque mesmo que haja um compartilhamento étnico e corporal entre as partes de um povo, é necessário um fundamento espiritual. Por exemplo, o livro fala do povo judeu. O povo judeu
não necessariamente estão no mesmo território, estão espalhados aí por várias questões históricas bem documentadas, estão espalhados ao redor do mundo. Várias perseguições, várias situações que de fato aconteceram e que gerou essa diáspora. Pois bem, a gente se coloca diante de uma situação bastante complexa, porque eles têm vínculos étnico-corporais, mas o que faz eles serem chamados de povo judeu? Porque eles não são uma massa corpórea, não sei se dá para chamar de uma sociedade nesse momento, não estou aqui problematizando, mas eu vou chamá-los de povo judeu. Pois bem, porque há um fundamento espiritual, porque eles partilham de determinadas crenças, de determinados valores, né? Valores morais, valores de origem, uma cosmovisão de o que é Deus, como este se apresenta e como ele se relaciona com aquele povo, que tem vínculos étnicos corporais, então a ascendência vem de Abraão e eles vêm nomeando essa ascendência que vai passar por Isaac, Jacó e as 12 tribos, então a teologia ou a história que se volta para esses acontecimentos mais localizados, étnico-corporais do povo judeu registram bem isso. Mas a gente poderia fazer esse mesmo registro para uma série de outros povos ao redor do mundo, ok? E há essa posição de reconhecimento e aceitação da alteridade, ou seja, o que é a aceitação da alteridade e reconhecimento? Entropatia. Então o povo prescinde a necessidade de entropatia. Se o outro for considerado apenas como diferente, ele não faz parte daquele povo. E isso é um grande problema quando a gente fala, por exemplo, de povo brasileiro. Porque de que Brasil, de que cosmovisão de Brasil? Ah, professor, mas o senhor está falando de representação. Não. O que, como é esse fenômeno ser brasileiro para as pessoas? Se a resposta for muito complexa, a gente pode imaginar que alguns atos, fundamentos espirituais são compartilhados, mas vai existir atos que não são compartilhados. Então tem gente que se diz, olha, eu sou parte do povo brasileiro, e que tem uma outra parte que também se diz povo brasileiro, e que a parte primeira não aceita a segunda não aceita a primeira. Isso é um grande problema. E esse tipo de situação de não reconhecimento e não aceitação da alteridade, ou seja, você é diferente de mim, você pensa exatamente o contrário sobre alguns assuntos, mas é necessário, além dos vínculos étnicos corporais, um fundamento espiritual e uma atitude espiritual para que haja esse reconhecimento de povo. Percebem? Então, o povo ele pode ser só étnico-cultural ou corporal, perdão, mas se não tiver um fundamento espiritual que reconheça e aceite a alteridade, que muitas vezes faz parte do mesmo território, mas não faz parte muitas vezes, como é o caso do povo judeu. O que conta principalmente é a atitude espiritual. Bom, e aí a gente vai para o Estado. Numa perspectiva fenomenológica, o Estado é uma associação que prevê a impessoalidade nas leis. O que são essas impessoalidades, ou a impessoalidade nas leis? Ou seja, elas valem para todos os membros, independente da pertença aos diferentes povos. Talvez no Brasil isso possa parecer um pouco mais difícil, porque a gente ainda consegue pensar o povo brasileiro em algumas circunstâncias, mas vamos pensar, por exemplo, na região dos Balcãs, onde nós temos ali vários povos representados, ou, por exemplo, nessa situação dos refugiados de guerra, dos refugiados políticos, que também chegam para o Brasil em quantidades bastante importantes, mas têm chegado, por exemplo, na Europa. Então, você tem dentro dos países
da Europa, povos distintos. Um povo que vai se chamar, por exemplo, o povo italiano, o povo italiano de Nápoles, o povo italiano de Bolonha, o povo italiano de Roma, que se vê um pouquinho diferente. A própria Angela Lesbello fala isso, porque ela é romana. E tem agora os povos que são os povos da Síria, os povos do Sudão. Então, qual a função do Estado? É uma associação impessoal. A lei vale para todos os membros desse Estado e independe a qual povo lhe pertença. Então, quando a gente diz que o Estado ele está além de vários povos, é justamente porque ele zela por todos. Não porque ele deve esmagar os povos e as minorias. Vocês já ouviram alguma coisa similar a isso, mas o Estado tem que zelar por todos os povos. E por isso ele é impessoal nas suas leis. Evidente que existem, por exemplo, no Brasil, leis que protegem povos que são considerados, então, mais frágeis, mais vulneráveis. Isso também é impessoal. Por quê? Porque ele não considera A ou B como só indivíduos na sua singularidade, mas também na forma como os determinados povos estão expostos a riscos que os outros não estão. Até por questões corpóreas, por exemplo, os indígenas têm uma série de riscos corpóreos de contrair algumas doenças com mais facilidade do que os povos não indígenas por conta do seu compartilhamento étnico-corpóreo. Então, um Estado precisa, de maneira impessoal, mas precisa prever leis que protejam eles. Ok? Nenhuma novidade. Isso até na nossa lei prevê isso. E aí os povos se movimentam também para fomentar esse Estado. Então é por isso que a gente diz que o Estado está acima dos povos. Agora, a gente pode pensar a comunidade, como nós vimos, como centro de referência, não um centro de referência físico, mas uma referência central, em outras palavras, das relações humanas. Por quê? Porque a comunidade, e a gente está vendo isso na prática, ela é um fator fundamental para as relações humanas, porque ela fornece a base para a sociedade, para o Estado, para o povo. É a comunidade fraterna, a comunidade estatal, a comunidade que se aproxima, mesmo que inicialmente, por vínculos étnico-corpóreos, ou às vezes se aproxima aquela comunidade por questões territoriais. Então, essa comunidade, se a gente quiser voltar aqui, só para bastante claro, é a organização que respeita a pessoa, na qual existem vínculos corporais, psíquicos e espirituais e que caracteriza-se porque os seus membros assumem responsabilidades recíprocas e consideram a liberdade de si e do outro, e por isso se verifica a possibilidade de um projeto, um colocar em comum útil a todos. É um apelo ético. Legal? Então a gente pode falar, sim, de uma sociedade, um povo e um Estado que seja, antes de tudo, uma comunidade. Isso muda tudo, muda totalmente a forma como a gente se relaciona com essas organizações humanas. Então, a sociedade como comunidade, ela se torna uma comunidade dos fraternos, daqueles que também têm um afeto, daqueles que constroem a polis, no sentido grego, né? Ou seja, a coletividade, e que é construída pela singularidade, pelo cidadão.
o Estado como comunidade estatal, porque os seus membros sustentam os povos por meio da sua própria vinculação espiritual. As suas reflexões, os seus julgamentos, a sua razão é pensada a partir de um compartilhamento corpóreo, um compartilhamento psíquico e um compartilhamento, sobretudo espiritual, que permite que esse Estado sustente os demais povos, ou seja, eles precisam compartilhar uma visão de Estado brasileiro, porque compartilham uma visão de povo brasileiro, de sociedade brasileira, mesmo que esses povos são diferentes, com vulnerabilidades e potencialidades diferentes, e que a sociedade tem um objetivo de construir essa tal polis e também de constituir um determinado tipo de cidadão que tem direitos e tem deveres. Então, essas instâncias de massa, povo, sociedade, Estado, nenhuma está acima da outra. Agora, a comunidade tem que ser a referência central das relações humanas. De novo, é um apelo ético. Ah, professor, mas isso que você está dizendo é muito romântico, é muito viagem, porque a mão invisível do mercado, porque... Gente, é muito interessante se vocês pensarem, e eu deixei isso para o final, como a noção de comunidade está dirigindo e tem sido feito um apelo ético constantemente em todos os níveis de comunicação humana, seja pelas mídias sociais, as mídias televisivas, as mídias impressas, as mídias digitais. A gente tem trocado informação e produzido conhecimento com base num valor comunitário que a gente chama de solidariedade, que nada mais é do que esse respeito e esse cuidado e essa relação que é recíproca, que respeita a liberdade do outro e que, na verdade, também, antes de tudo, respeita a liberdade de si, mas não maior ou menor do que a liberdade coletiva. O que eu estou dizendo? O nosso próprio isolamento, a interrupção das atividades da instituição, da sociedade chamada universidade. Por que isso acontece? Porque a minha liberdade considera a liberdade do outro. A liberdade do outro de continuar com a sua saúde física e de continuar com a sua vida biológica, mesmo que esse outro seja mais vulnerável, seja idoso, tenha comorbidades. Porque eu tenho entropatia, eu reconheço esse como um outro, que é diferente de mim. Corpórea, psíquica e espiritualmente, mas é um semelhante. Tem a mesma estrutura, é um ser humano como eu. Então, essas ações, elas têm sido tomadas só com base na entropatia, quando a gente percebe que em outros países a situação começa a se complicar, a sociedade se movimenta com uma finalidade de proteger os cidadãos e, portanto, de proteger a poli. O Estado começa a se manifestar, pensando no Estado em outros países, não estou falando especificamente do Brasil ou tão somente dele. Os povos começam a ter atitudes que nem sempre são as mais adequadas, mas também se movimentam, mas só fazem alguma coisa que é desse apelo ético quando se movimentam como uma comunidade de fraternos, como uma comunidade estatal, porque compartilha de aspectos corpóreos, psíquicos e espirituais. A massa, como a gente viu, tinha outros vídeos agora que manifestam essa massa nesse período de pandemia, mas eu preferi não para até não contaminar, dizendo, olha só, o caminho está seguindo, mas a gente pode pensar. Então, as pessoas que se aglomeram diante de uma demanda de comprar determinados impulsos, de comprar determinados insumos por conta dos seus impulsos,
e das suas necessidades corpóreas, mas que não pensam na questão do outro, nessa alteridade e numa relação recíproca de mútuo cuidado. Então, se eu me protejo e respeito a minha liberdade, eu também preciso respeitar a liberdade do outro. Existe um projeto e um objetivo compartilhado que é de cessar e de vencer a Covid-19 como uma pandemia. Isso só acontece por conta dessa associação chamada comunidade. E ela tem permeado estados de vários países, de vários territórios, sociedades, povos. E aí, por fim, eu queria compartilhar com vocês o pronunciamento da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. E olha só, eu não vou mostrar o vídeo todo, mas eu também vou deixar o link para que vocês assistam. Ele está disponível no YouTube, mas eu vou deixar o link aqui na nossa plataforma, no AVA. Até vai ter um exercício relacionado a isso, mas eu também já passo adiante para vocês. E vamos prestar atenção. Eu faço um convite para vocês. Vejam quais são os atos de compartilhados, os vínculos corpóreos do espírito e os vínculos psíquicos que estão postos na fala dela. Como, embora representando o Estado alemão, ela permeia as relações de povo, sociedade, não faz a manipulação de uma massa corpóreo-psíquica para fins alheios, mas respeita o tempo todo a liberdade. A questão aqui não é enaltecer uma figura pública, a questão é como é apropriado para esse momento essa análise fenomenológica e como ela desvela um aspecto que tinha sido esquecido entre nós, que é essa capacidade de vivermos em comunidade. Vamos assistir o vídeo? Deixa eu tirar aqui. Só um momento. Muita coisa. Muita coisa bacana. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Eu queria mostrar aqui.
Perceberam esse final aqui? Talvez não apareceu o áudio para vocês, mas fiquem tranquilos, eu vou compartilhar com vocês. Mas olha só que bacana que eu vou aumentar para a gente ler junto. Eu recortei assim, gente. Nossa noção de normalidade, de vida pública e de interação social, tudo está sendo posto próximo nunca. Aí ela cita depois a guerra e a reunificação das Alemanhas, né, para uma Alemanha só. E mais difícil, todos sentimos falta do contato pessoal, que de alguma forma ou que de outra forma costuma ser normal. É natural que cada um de nós, em uma situação como esta, esteja cheio de dúvidas e preocupações sobre como será daqui para frente. Eu acredito que poderemos ser bem-sucedidos nessa tarefa se todo cidadão realmente a entender como sua própria tarefa. É sério. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, nossos pais não enfrentavam um desafio que colocasse à prova de tal maneira a nossa ação solidária coletiva. Nós podemos agora decisivamente reagir todos juntos. Nós podemos aceitar ações atuais e apoiarmos uns aos outros. Olha só que bacana. Olha que bacana. Bacana não só porque ele é ele nos toca, e vindo de um alemão, né, a gente foge de uma representatividade, por isso que a gente tem que ir para a coisa mesma, né? Mas dá para a gente pensar uma série de coisas aqui. Primeiro, a importância dos atos corpóreos, o contato pessoal e como nós sentimos falta nesse período, o contato pessoal, de como o compartilhamento desses atos faz com que a presidente, no caso a chanceler, fale com milhões de alemães, de alemães e, no caso nós aqui brasileiros, ou aqui radicados no Brasil, entendamos exatamente o que ela está dizendo. E outra coisa que ela diz é de que é natural que cada um de nós, em uma situação como essa, esteja cheio de dúvidas e com preocupações de como será para frente. Preocupações, talvez medo, receio, atos psíquicos e também com reflexões. A dúvida pode ser um ato do espírito, uma dúvida, uma reflexão. E por fim, ela coloca aqui um outro aspecto, até aquele momento do texto. Eu acredito que poderemos ser bem-sucedidos nessa tarefa se todo cidadão realmente a entender, ou se todos os cidadãos realmente a entenderem como sua própria tarefa. É sério. E depois, no final, nós podemos agora decisivamente reagir todos juntos. Nós podemos aceitar as restrições atuais e apoiarmos uns aos outros. Ela está falando de um Estado que é uma comunidade estatal, de uma comunidade de fraternos, uma sociedade. Está falando de um povo que compartilha um fundamento espiritual e está dizendo também a respeito da noção de comunidade. Olha que bacana. Acho que a gente fica por aqui por hoje. Experimentem aí esse momento muito especial que nós estamos vivendo, esse momento que desperta em nós essa necessidade de compartilhamento corpóreo, físico, psíquico, espiritual. Mesmo em quarentena, eu sei das necessidades que o outro pode ter. Isso é muito especial. Embora drástico, crítico e complexo, é um momento muito especial para nós, como psicólogos, que pode certamente deixar marcas corpóreas, psíquicas e espirituais na nossa sociedade, no nosso povo, no nosso estado e, sobretudo, nas nossas relações entre
sujeitos que interagem na nossa intersubjetividade. Legal, gente? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou colocar uma atividade no fórum para ser discutida, uma atividade... Estou viajando aqui, que eu quero mostrar a imagem do todo. Aí, vou colocar esse texto como PDF para download. Vocês vão ter material e a gente vai se falando pelo fórum. Legal? Um forte abraço, se cuidem e permaneçamos aí vinculados pela saúde. Se cuidem.